Olá pessoal, um abraço a todos. O Jackson Abrão em entrevista tem o prazer de receber hoje Vilmar Rocha, com um senhor currículo. Fundador do PSD Nacional e em Goiás. Integra hoje a executiva nacional do partido e é diretor da Fundação Espaço Democrático. Foi deputado estadual 2 vezes, 5 vezes federal, 3 vezes secretário do estado de Goiás, professor universitário há 50 anos, hoje na Faculdade de Direito da UFG. Tem alguma correção ou está Tá tudo certo? Bom, a primeira pergunta é óbvia. Gosta mais do cargo de professor ou de político? De professor. Me dá um enorme prazer ser professor. É muito difícil chegar aqui em Goiânia, em algum lugar, e não encontrar ex-alunos. Alunos meus da Universidade Católica, que hoje é PUC, da Universidade Federal e de outras universidades. Então, me dá um enorme prazer encontrar ex-alunos. Mais do que qualquer cargo político? Mais do que qualquer cargo político. Olha que eu fui deputado, estadual, federal, secretário, mas a condição de professor é muito prazerosa, me enche de satisfação. Embora a atividade de professor tenha uma forte correlação com a política. Por quê? É porque são atividades voltadas para o coletivo, para o outro. Então, tem uma conexão. Vilmar, e a credibilidade do político hoje? Está muito baixa nos últimos anos. Não era assim no passado. Hoje há uma busca de popularidade para ser eleito, com perda da credibilidade. E é um equívoco, porque a popularidade ela é momentânea, ela depende daquelas circunstâncias, daquele momento, a popularidade. A credibilidade não, ela é permanente. Eu já disputei eleições, ganhei várias, perdi outras. Eu nunca me importei, porque a eleição você ganha ou perde dependendo do momento. Agora, você nunca pode perder a credibilidade, a confiança das pessoas em você. A impressão que fica, Vilmar, é que a credibilidade é arranhada porque a promessa é feita, mas não é cumprida. Isso é praticamente em nível municipal, em nível estadual, em nível federal. Eu escrevi um livro, alguns anos atrás, publiquei, chamado O Fascínio do Neopopulismo. O populismo é o seguinte, a pessoa, o político, o populista, promete aquilo que ele não pode cumprir, mas que as pessoas querem ouvir. Dar soluções fáceis para problemas complexos. Mas a questão da popularidade e da credibilidade é o seguinte, hoje, os políticos, de uma maneira geral, fazem aquilo para agradar o eleitorado, as pessoas, naquele momento. Mas não têm uma visão de médio e longo prazo. Eles não promovem, às vezes, na grande maioria, mudanças estruturais, coisas que estruturalmente melhorem a vida das pessoas. E sobre ainda a credibilidade, e eu tenho um conceito que eu tenho repetido e gosto de repetir. O poder é político, a autoridade é moral e intelectual. Às vezes você tem poder político e não tem autoridade. E às vezes você tem autoridade e não tem o poder político. Vilmar, eu ouvi um slogan há alguns anos atrás que diz o seguinte: povo sem cultura é povo sem liberdade. O nosso povo sabe votar na sua... Olha, o nível de consciência política da população brasileira ainda é baixa. As pessoas, não porque elas queiram ser isso, as pessoas têm pouca informação,
tem pouca capacidade de análise. Então, o nível de consciência política da população brasileira ainda é baixa. O voto é muito emocional. Ele é mais do que racional. Muitas vezes, as pessoas votam naquela emoção do momento. Você me permite agregar uma coisa a isso que você está falando? Fernando Henrique disse o seguinte, ganha a eleição quem fala o que o povo quer ouvir. Isso leva a decisões corretas do eleitor? Às vezes, não. Muitas vezes você tem que contrariar numa decisão ou numa posição política, você tem que contrariar o senso comum. Nem sempre o senso comum... Correndo o risco de perder a eleição. Correndo o risco de perder a eleição. Esta é uma escolha difícil na política. Por exemplo, mentir. Eu nunca menti em política. Eu tenho uma trajetória aí de 40 anos. Mentir, não honrar a palavra, isso às vezes facilita momentaneamente, mas você perde credibilidade. Vamos falar agora sobre a eleição municipal. Primeiro, a eleição municipal em Goiânia. Qual o cenário que Vilmar Rocha tem da eleição aqui na capital? Primeiro, Jackson, eleição municipal é uma questão muito local, muito da cidade. Ela tem pouca influência, por exemplo, na gestão estadual e muito menos na nacional. A eleição municipal, inclusive, ela tem pouca influência na eleição estadual, por exemplo, de 2026. É uma eleição muito local. Há, inclusive, uma tese de que eu acho isso bacana, num determinado momento, uma eleição, você ter espaço para discutir os problemas da cidade, do município. Há uma tese que prega que deveria haver uma unificação das eleições, todas da mesma data. Eu sou contra. Eu acho que a eleição municipal é o momento próprio de você discutir os problemas da cidade. Ela tem pouca influência a nível estadual ou a nível nacional. No caso de Goiânia, a eleição está em aberto. Eu só vejo uma candidatura posta, estruturada, organizada, que é a do PT, a pré-candidata Adriana, que foi minha aluna lá na PUC. Então, ela é uma candidatura estruturada e, fora daí, está em aberto. Muita coisa pode acontecer daqui até a convenção. O que se fala hoje é que, provavelmente, Jânio Daô será o candidato da base do governo Caiado. O embate ficaria entre Adriana e Jânio Daô, na sua opinião? Não sei. Está muito cedo para isso. Eu acho que a candidatura do PT, da Adriana, será um polo e acredito mesmo que ela tem potencial de estar no segundo turno. Porque nós vamos ter segundo turno aqui em Goiânia. A tradição aqui em Goiânia é de segundo turno. Então a gente tem que analisar o primeiro turno e o segundo turno. Então eu acho que hoje a candidatura sólida que tem potencial de estar no segundo turno é a pré-candidata Adriana. O outro polo não está definido ainda. Vai depender dos desdobramentos daqui para frente. Deixa eu te dizer algo. A gente esperava que depois que o Bolsonaro deixasse a presidência, que fosse haver um arrefecimento da polarização. Mas não houve. Engraçado, né? Ele deixou a presidência e continua a polarização. E você sabe por quê? Ela interessa aos dois polos. Interessa ao PT polarizar com o Bolsonaro e interessa o Bolsonaro polarizar com o PT. Manter viva a chama, né? Manter viva a chama e evitar, se está polarizado, dificulta a entrada de um outro ator político. Né? Então, no caso de Goiânia, se o bolsonarismo aqui se organizasse, se estruturasse com uma candidatura, um projeto sólido,
poderia ocorrer a polarização. Me diz uma coisa, quem que pesaria mais na eleição municipal? Por exemplo, a base o governador Ronaldo Caiado tem peso, né, na decisão do candidato a prefeito de Goiânia. Quem que pesaria mais numa situação onde o Lula viesse a Goiânia e o Caiado ficasse do outro lado apoiando outra candidatura? A influência no caso de Goiânia não é tão grande assim, não. O eleitor vai escolher o candidato com base em outras motivações. Por exemplo, o apoio do Lula ao candidato do PT é importante e tal, mas não é definidor. Não é isso que vai definir a eleição aqui. E a mesma coisa a posição do governador. É importante, mas não é definidora. As razões que, na minha avaliação, né, que o eleitor vai levar para escolher o candidato são outras. Não é considerando quem são os padrinhos, não. E a candidatura de Rogério Cruz? Qual a sua visão sobre Esses dias eu vi uma declaração do Daniel Vilela, sensata, sugerindo a ele que ele não se candidatasse. E ele diz que vai candidatar e tal. Ele não tem a menor chance. A rejeição dele é imensa. Eu ando aí nas ruas, converso com todo mundo, as pessoas. Ele não colou como gestor. E mais do que isso, ele não conseguiu entrar na intimidade da cidade, ele não conseguiu ter confiança. Todo mundo... Então, é inviável, politicamente, a candidatura dele, completamente inviável. Eu acredito isso, pode mudar? Tudo pode mudar. Mas é muito pouco provável que ele tenha a menor chance. Se o PSD vai ter candidato, Vanderlan é o que tem mais possibilidade de ser esse candidato? Sim, o PSD vai ter candidato em Goiânia, até porque, Jackson, é da tradição do partido ter candidato em Goiânia. Olha, o partido foi fundado em 2011. 2012 teve eleição em Goiânia. Nós estávamos na chapa majoritária. 2016 também. E 2020 sempre teve candidato. Então o partido vai ter candidato aqui em Goiânia e precisa ter. Um partido importante, relevante, que quer crescer, tem que participar da eleição majoritária. O senador Vanderlan seria o mais provável candidato do PSD? Sim, até porque ele já foi 2 vezes candidato, foi para o segundo turno, ele é o candidato natural do partido. Com Vanderlan candidato a prefeito, como é que ficaria a relação com o governo estadual? Sem problemas. Explico. O governo estadual, a administração, tem que respeitar a definição dos partidos. E eu vou dar um exemplo. Em 2016, eu era secretário de Estado do governo de Goiás. O governo de Goiás lançou um candidato e nós do PSD tivemos o nosso candidato, não apoiamos o candidato do governo. E isso foi respeitado completamente. A mesma coisa agora. Os partidos têm que ter o direito de ter os seus candidatos. Então será respeitado, indiferente de apoio ao governo estadual. A eleição não é estadual, é municipal. Há possibilidade de uma negociação entre PT e PSD com vistas à eleição de Goiânia? Pouquíssimo provável. Até porque nós vamos ter candidato próprio. É muito pouco provável. Eu me dou muito bem, tenho um excelente relacionamento e diálogo com as maiores lideranças do PT aqui em Goiás. Eles me tratam respeitosamente e eu trato eles respeitosamente. Mas nós somos farinha de outro saco. Nós somos de outra visão programática, ideológica e doutrinária. Então é pouco provável. E vamos falar um pouquinho da política nacional. Como o Vilmar Rocha vê esse embate entre o governo Lula e o Congresso Nacional? O foco dessa disputa está no orçamento.
O foco dessa disputa está na grana, no dinheiro. O problema é o seguinte: hoje o Congresso define grande parte do orçamento, para onde vão os recursos. E ele quer aumentar e manter isto. Então, essa disputa é nesse nível. Mas eu não vejo, do ponto de vista institucional, qualquer possibilidade de uma ruptura. É só acertar essa questão, quem vai distribuir o dinheiro do orçamento. Eu vi uma análise ontem do Sardenberg muito interessante. É permitido ao Congresso legislar sobre o orçamento de algo, deslocar um tanto daqui para a saúde, tanto daqui para a segurança pública, né? Mas ele teria, isso o Congresso teria que arrumar uma outra saída para não comprometer o arcabouço fiscal. Concorda com essa visão do Sardenberg? Concordo com essa visão. Olha, por exemplo, nós estamos falando, ô Jackson, a política no Brasil hoje, a discussão, o debate político está muito medíocre. Não se discute as questões importantes e estruturais do Brasil. Uma delas, a questão de um equilíbrio fiscal. O déficit está grande, a dívida pública federal está aumentando e a tendência do governo federal, essa é uma tendência do PT, das esquerdas, é crescer o Estado, o tamanho do Estado e crescer o tamanho dos gastos. E isto, a médio e longo prazo, leva o país a uma grave crise. Olha, na época de 2015 e 2016, nós tivemos uma crise econômica mais séria do que em 2030 ou melhor, em 1930 e 1931. O país perdeu mais do que naquela época. O aumento exagerado de gasto está havendo. O aumento da dívida, o aumento do tamanho do Estado, não é o que nós defendemos. Nós defendemos um Estado forte institucionalmente, um Estado atlético, ágil, mas não esse Estado obeso, balofo. Está crescendo o Estado e está crescendo as despesas públicas. E isto vai haver consequência a médio e a longo prazo, e isso não é bom para o país. Vamos voltar para o cenário goiano. Como Vilmar Rocha prevê a eleição de 2026? Nós temos uma candidatura já postada com absoluta segurança, né, vamos assim dizer. Seria de Daniel Vilela. Quem que pode concorrer com Daniel? Primeiro, eu tenho uma enorme simpatia pela candidatura do Daniel. Ele é jovem, já tem experiência, é uma pessoa equilibrada, simpática. Eu tenho uma enorme simpatia pela candidatura dele e gostaria de ajudá-lo para ele chegar a ser governador. Vou procurar ajudá-lo para ele ser governador, porque eu acho, dentro do quadro do Estado atualmente, ele é um bom nome, está preparado para ser o candidato a governador. O outro nome ainda está indefinido. Se fala em muita gente, fala do senador Hilder Moraes, etc., mas está um pouco cedo. Isso ainda vai definir mais na frente quem será o candidato mais forte da oposição. E a candidatura de Ronaldo Caiado à presidência da República, ela vai decolar? Olha, ele tem condições muito positivas para decolar. A primeira, o discurso. O candidato tem que ter um discurso. E ele conseguiu acertar no discurso, que é o discurso da segurança pública. A população está ansiosa por isto. E ele conseguiu pegar esse discurso, então ele tem um discurso. Ele tem outros desafios. Ele vai ter que ter um partido forte apoiando ele. Tá? E a terceira coisa, agora ele tem uma dificuldade, é a baixa densidade do eleitoral de Goiás para o Brasil.
Mas eu acho que ele está no caminho certo, ele está motivado, ele tem que tentar. Hoje mesmo vou estar com ele e vou dizer para ele que eu estou pronto para ajudá-lo naquilo que for necessário para ele fazer essa tentativa, esse esforço, para ver se cola. Bom, a primeira coisa é definir se União Brasil absorveria a candidatura dele. Isso. Ele precisa de uma outra coisa. Tem que ter um partido forte, uma outra coisa. Tem que unir o Estado. Um candidato a presidente da República de um Estado pequeno, ele tem que chegar lá para a sociedade e dizer: eu estou com o Estado unido em torno do meu nome. Unir não é unanimidade. Unanimidade, já dizia Nelson Rodrigues, toda unanimidade é burra. Não é unanimidade, ninguém quer unanimidade. Mas ele tem que ter as forças mais importantes políticas, econômicas e sociais do Estado sustentando a candidatura dele. É fundamental unir o Estado, ter um discurso, ter um partido forte. Então ele tem que lutar por essas condições, mas tem tempo. Daqui até 2026 são 2 longos anos. Então tem tempo. Embora o Tancredo Neves dizia assim: em política não existe cedo, existe tarde. Ou seja, está na hora. Vilmar, uma questão que mexe com uma política de uma maneira, vamos dizer assim, extremamente séria e ameaçadora é a questão das redes sociais. E junte-se a elas a questão da inteligência artificial. Como combater a fake news com esse poder dantesco das redes sociais? Jacques, fake news sempre existiu. Na política, inclusive. O problema agora é que a fake news tem um potencial de divulgação de atingir milhares, milhões de pessoas imediatamente. Mas sempre existiu fake news, mentiras na política, com efeitos políticos. Agora ficou muito complexo. Tem que ter uma regulamentação. Tem que ter um cuidado, porque senão ela pode interferir na deformação do processo eleitoral e do resultado da eleição. Tem que ter uma regulamentação, isso está sendo debatido no Congresso, mas tem que se ter muito cuidado, hein? Bom, eu queria acrescentar para a sua visão aí a respeito das fake news. Eu assisti uma entrevista recentemente de um escritor norte-americano, uma pessoa extremamente lúcida, não lembro o nome, mas ele lançou um livro chamado A Máquina do Caos. O que ele disse, que acho que merece a sua reflexão? As fake news interessam pela mentira. Ele não usou a expressão mentira, porque Sim. ela repercute mais do que a verdade. E o que é verdade, né? E o que é verdade. E outra coisa, hoje você tem técnicas, né, que você pode através da inteligência artificial, você pode, por exemplo, colocar uma imagem minha falando algo com a minha voz, tudo por inteligência artificial. Isso é diabólico, né? Então, agora esse problema não é só do Brasil, é do mundo todo. A Europa agora, a União Europeia está regulamentando. Então tem que haver uma regulamentação. Mas essa regulamentação tem que ter muito cuidado para não ferir a liberdade de expressão. Vilmar, eu quero te agradecer pela entrevista e gostaria de deixar aberta aí uma parte do nosso bate-papo para suas considerações finais. Pois é, muito obrigado, é um prazer estar aqui sempre com você, há tantos anos juntos. Muito obrigado pelo convite e é chamar a atenção da população para a importância dessa eleição municipal. É assim, Jacques, a minha experiência é o seguinte: quando você tem uma gestão boa no município, o município vai para frente, melhora a qualidade de vida das pessoas, etc. Quando ele tem uma má administração, cai. Então, é importante a eleição municipal, é importante as escolhas das administrações municipais. Preste atenção, não vai no canto da sereia, não. Analisa bem os candidatos, os grupos que eles estão inseridos. Porque dependendo desta escolha,
a cidade pode melhorar ou não. Vilmar, mais uma vez, grato pela entrevista. Obrigado. E o Jackson Abrão volta na próxima segunda-feira, às 10 da manhã. Um abraço a todos e até lá.